O cantor sertanejo Hudson deixou a P2 de Tremembé na tarde de hoje, beneficiado por uma decisão da Justiça. O músico saiu acompanhado do advogado por volta das 5h20 da tarde, menos de 24 horas depois de chegar à penitenciária Dr. José Augusto Salgado. Hudson, que foi preso por porte ilegal de armas, disse estar arrependido. Eu fui tão inocente que eu não quis nem me preocupei, porque eu não imaginava que isso iria me prejudicar tanto. E no final eu acabei me prejudicando mais do que eu imaginava, entendeu? E daqui pra frente, Hudson, vai ficar mais atento, vai organizar a situação? Como é que vai ficar? A gente é vivendo e aprendendo, né? Gente, obrigado. Só a verdade, nada além da verdade, até porque eu nunca matei ninguém, nunca fui assassino, nunca fui traficante, nunca fui ladrão. E a minha vida só foi trabalhar até hoje. Mas infelizmente aconteceu essa tragédia, né? O cantor poderá responder em liberdade pelo crime de porte ilegal de armas de fogo após uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. A tese da defesa de que a decisão da prisão dele foi arbitrária e totalmente sem nexo. Não havia o porquê decretar a prisão dele. Ele tem bons antecedentes, é primário, e o desembargador acabou reconhecendo tudo isso daí. A professora aposentada de 62 anos, flagrada agredindo uma criança em São Sebastião, teve a prisão preventiva decretada. Ela está presa na cadeia de Ubatuba e pode ser condenada a até 8 anos de prisão. As imagens mostram a professora aposentada Severina Martins Alves agredindo uma criança de 2 anos. Ela bate no menino com um pano e também usa um pregador para bater na cabeça da criança. O flagrante foi feito pelo celular por uma criança de 10 anos que ficava sob os cuidados da aposentada. Severina morava nesta casa em Maresias, na costa sul de São Sebastião. No local funcionava uma creche clandestina. Esta vizinha disse que nunca percebeu nenhum comportamento agressivo e que costumava deixar a neta com a aposentada. Nunca escutei nenhuma criança chorando ou batendo, nunca escutei. Minha neta estudava e ficou com ela, estudava, eu digo, ficou com ela 3 anos, eu jamais ia deixar a minha neta ali, se eu soubesse que ela judiava. Isso é um caso, para mim, é uma surpresa e é um caso isolado. A menina de 9 anos afirma que nunca presenciou nenhuma agressão. Você nunca viu nenhuma criança ser maltratada? Não. A denúncia foi feita à polícia pela mãe do menino que é agredido nas imagens. Os pais de outras crianças também prestaram depoimento. Pelo que foi apurado até o momento, né, a autora, né, uma senhora aposentada de 62 anos, professora aposentada, ela mantinha na própria casa, de forma informal, né, não regularizada, um local em que ela recebia crianças, guardava, fazia como se fosse uma creche, né? Durante o dia, cuidava das crianças mediante contrato dos pais, né? A professora aposentada teve a prisão preventiva decretada. Ela foi indiciada por tortura e pode ser condenada a até 8 anos de prisão. Ela foi até a delegacia, após ver as imagens, ela acabou confessando que realmente ela usava desse meio para corrigir as crianças, né? Alegando que os pais não sabiam educar. Bom, é importante lembrar que esse crime só foi descoberto porque um menino de apenas 10 anos teve coragem de fazer as imagens do celular e mostrar para a mãe que tomou as devidas providências. Então, mais uma vez, fica aí o reforço, né, que o diálogo com a criança é muito importante para saber o que está acontecendo enquanto está fora. E ainda também tomar mais cuidado onde e com quem vai deixar o filho. E a Receita Federal já recebeu 4 milhões de declarações do imposto de renda, mas a expectativa é receber 26 milhões de documentos. Então a gente chamou aqui ao estúdio a delegada regional do Conselho de Contabilidade do Estado de São Paulo, a empresária contábil Eliane Aparecida Maia. Obrigada pela sua presença, boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Bom, Eliane, o que todo mundo quer fugir é da malha fina. O que fazer então para não cair na malha fina?
para não cair na malha fina, o mais importante é que vocês observem os informes de rendimento. As informações que vão constar na declaração, elas devem ser idênticas ao que está no informe de rendimentos. Esse informe de rendimentos que as empresas entregam para a Receita Federal, a DIRF, que a gente chama, a DIRF é entregue na Receita Federal e através da DIRF vai o informe de rendimentos para a pessoa. Esses dados todos que estão nesse informe de rendimentos é o que vai para a declaração do imposto de renda. A mesma coisa, o informe de rendimentos que ela recebe dos bancos, aonde tem ali o valor da aplicação, o valor do rendimento da aplicação financeira, saldos de poupança. Isso é extremamente importante, porque o que a Receita faz? Ela cruza as informações que ela recebeu das fontes pagadoras com o que está sendo informado na declaração de imposto de renda. Qualquer erro. Se houver um erro, ela já cai em malha fina. Então, são dois tipos também de declaração, tipos de declaração. Né? Tem a declaração simplificada e a declaração completa. O que é viável para cada um do contribuinte? Depende. A gente precisa analisar cada caso. Por exemplo, se a pessoa teve despesas médicas, se ela teve muitos gastos com educação de filhos, é melhor que seja feito na declaração completa. Caso ela não tenha tido muitas despesas, é melhor que seja feito na simplificada, porque na simplificada não precisa comprovar aqueles gastos obtidos. Mas na completa, sim. Inclusive, uma informação importante. As empresas que atendem na parte clínica, elas são obrigadas a entregar a DMED. A DMED, ela é uma declaração entregue para a Receita Federal agora, em março, estão sendo entregues, até sexta-feira a gente está entregando as DMEDs. E nessa DMED vai a informação o nome e o CPF de cada pessoa que consultou. E se ela teve um dependente, o CPF do dependente. As clínicas informam para a Receita Federal essa DMED e essa DMED vai ser comprovada depois, vai ser cruzada depois com o valor informado na declaração de imposto de renda. Porque acontece muito do contribuinte colocar um dado que no ano anterior ele se consultou, ele repete esse dado e não é verdade, é isso? Não. É como se ele constatasse, se ele colocasse um gasto com o médico que ele não teve naquele ano, é isso? Não, não é isso. É que assim, para que seja melhor, as informações agora de todos os órgãos, elas estão sendo feitas de forma de cruzamento de dados. Então, a partir do momento que eu informo para a Receita Federal, sou uma clínica, informei para a Receita Federal que você consultou na minha clínica, que você pagou X naquele mês. Então, a hora que você vai entregar a sua declaração, você tem que colocar que você pagou X para aquela clínica naquele CNPJ. O mesmo acontece com as operadoras de cartão de crédito. Uma coisa muito importante também, que eu não sei se o contribuinte sabe, é que as operadoras de cartão de crédito, elas são obrigadas a entregar a DCRED. A DCRED, ela é informada quando você gasta mais de R$5.000 com o cartão de crédito, a Receita Federal já tem essa informação. Então, também é importante que na hora de fazer a declaração de imposto de renda, seja realmente verificado. Olha, eu estou declarando X de rendimento tributável, mas espera aí, durante o ano eu gastei Y de cartão de crédito. Tá consistente essa informação? Então, os bancos também, os bancos informam a DIMOF. A DIMOF também, ela é informada para a Receita Federal a operação financeira que houve com aquela pessoa, que ela movimentou. Então, se a Receita Federal já tem a informação das operadoras de cartão de crédito, tem a informação dos bancos com relação à DIMOF, tem a informação das imobiliárias e construtoras com relação à DIMOB, que na DIMOB se informa também o aluguel. Então, o que é importante é verificar esse cruzamento. E o contribuinte também ficar atento, né? Quem deve declarar? As pessoas que receberam acima de 24.556, 25 mil, elas são obrigadas a declarar. Se elas tiveram ganho de capital na venda, uma coisa importantíssima também é a questão de ganho de capital na venda de imóvel. Se houve uma venda de imóvel no ano de 2012, é importante que seja feito um formulário específico que se chama apuração de ganho de capital. Ali você tem que verificar se houve ganho de capital. Se houve ganho de capital, o imposto de renda apurado naquele lucro já deve ter sido pago no mês seguinte. E na declaração de imposto de renda, faz-se a informação daquela venda daquele imóvel. Então, também tem que se observar se houve ganho de capital. Se houve ganho de capital na venda de imóvel, também tem que se informar o imposto de renda. Até 30 de abril, declaração, quem não fizer isso paga uma multa. Multa de R$ 165,00 ou 20% do valor do imposto devido. Bom, só uma última informação. Tem gente que não precisa declarar e gosta, por exemplo, o aposentado. Não faz diferença, né?
Não, pode declarar, mas tem aposentados também que recebem o rendimento onde enseja a retenção de imposto de renda. Se houve retenção de imposto de renda, tem que se declarar. Se não houve imposto de renda e se não está atingindo o limite, não é necessário declarar. E são todas as fontes pagadoras, é importante observar isso. Tem pessoas que elas prestam serviços para várias fontes pagadoras. Uma pagou 5 mil, a outra pagou 10, a outra pagou 30. Somando tudo, ele ultrapassou o limite. Então, é importante declarar todas as fontes pagadoras. Muito obrigada pela sua presença. Nosso tempo é curto, né, para tanta informação, mas muito obrigada mesmo. Excelente fim de semana para você. Obrigada, para você também. Ok. E depois do intervalo, mais notícias da região, inclusive a nossa agenda cultural para o seu fim de semana. E também tem informações do esporte. Já já a gente está de volta às 7h10.